É, é, então, o que eu tenho que dizer? Com relação à apresentação, como eu falei, vão ser videoaulas, videoaulas e os slides, né? Que se der tempo a gente já vai ver um poucos, mas vai estar lá já, vai estar tudo lá. Aí daí, videoaula e slide com essa sequência lógica. Beleza, então você vai assistir no seu tempo. Você já tem a sequência de slide. E agora ele tá falando aquele slide, o slide que tá atrás de mim. Pô, isso aqui isso aqui eu já entendi. Pá, quer pular o que eu tô falando? Aí você tem essa vantagem. Você pode pular. Né? Se eu tô falando muito, tô enrolando, tal, tergiversando, pá, pula aquele negócio. Você também pode usar a tecnologia para fazer eu falar mais rápido. Não, fala mais rápido aí, você pode até dobrar a velocidade. Você pode usar isso, essa é a vantagem. Mas eu sugiro que você assista tudo. Um olho no padre, outro na missa. Um olho na sequência de slide, do que o slide está apresentando ali, né? E ouvindo, assistindo eu falando sobre aquilo que está lá no slide. Olhando os dois e usando a tecnologia para pular trecho, para fazer ir mais rápido, etc. Então, essas duas coisas vão ser. O nosso momento síncrono, que vai ser toda terça-feira, de 10 a meio-dia, é para a gente discutir o que está lá no slide para esclarecer. Eu falei, nós temos um pacote tecnológico pronto para a Amazônia e outro para Caatinga, mas vou falar mais da Amazônia, que é muito mais complexo. Nós temos pronto para a Amazônia. Temos um? Não, nós temos um monte. Tem muita variação. Desde usar só GPS para georreferenciar a árvore, então nem picada você abre, a picada é virtual, você desenvolve ela no SIG e passa do SIG para o GPS, e no GPS você segue a picada virtualmente, ou seja, você economiza um monte de dinheiro. Chega na árvore, em vez de pegar a coordenada X, coordenada Y, não tem baliza, não tem nada, você tem só placa na árvore, pá, pá, pá. E aí pega com o GPS a coordenada da árvore, até o outro extremo, que é o extremo que eu defendo, que é você realmente botar uma picada física. Baliza fixa, baliza permanente, baliza que dura. PVC soldável, arame galvanizado, placa de alumínio, na árvore, na baliza. Por quê? GPS não entra aí. GPS não entra aí. Por quê? Porque eu não concebo manejar uma floresta só para madeira. Porque é outra disciplina, que é a de uso múltiplo. Mas uma vez que você tem todas as árvores georreferenciadas, não é? Por que é que você vai explorar uma área para madeira? Para isso, você tem que ter o banco de dados mesmo, vai explorar uma área e vai voltar lá só daqui a 20 anos. Ou daqui a 25 anos. Meu Deus, você já está com ela toda mapeada, está no SIG. Semente você entra todo ano. Não das mesmas espécies, mas semente a floresta produz todo ano. Exudado. Não, ornamental de solo. Pô, aí a quantidade de produtos é absurda. Você pode tirar. E já que a madeira já bancou tudo, só você faz só aí é dentro do SIG, sem levantar a cadeira. Se levantar da cadeira. Só no SIG mesmo você já faz tudo o que você precisa, no SIG e no editor de texto, para cadastrar a área como área de coleta de semente, aí a tua semente já vai lá para o espaço. E aí você tem um mapa para entregar para o coletor de sementes, você vai considerando o banco de dados, considerando que você sabe a fenologia, em quais árvores ele vai chegar naquele momento ali. Sabe como? Para poder coletar semente. Ou plantas e plantas jovens. Tá, você pode coletar semente para produzir, vender semente, ou para tirar óleo, como a andiroba, né? Você pode coletar semente para produzir muda, para vender muda. Pode. Mas a floresta também produz muda. E você pode pegar, ir lá e coletar muda. Um egresso da Rural fez um plano de manejo, um plano de exploração de plântulas e plantas jovens em áreas sob manejo florestal na Amazônia. Como é que pode ser isso? Só se você tiver a área toda mapeada. Você souber onde está cada autocórica. Onde é que ela está? Que diâmetro ela é? Se ela é produtiva ou se ela não é, isso aí já é monitoramento. Não é?
Você chega lá, não tem nada, essa aqui produz mais. É igual copaíba. Tem copaíba que você fura, sai um monte de óleo. Copaíba que você fura, não sai nada, não é? Então, é assim mesmo. A floresta é diversa. Mas você só lida com essa quantidade de informação com banco de dados. Senão, não tem jeito. Na planilha, no editor, é nem pensar. Então, a parte prática vai ser aprender. Eu não concebo engenharia florestal hoje. Ou no começo do século passado, enciclopédia tinha tudo. Tudo que o homem produzia de informação, salvo alguma coisa ou outra, alguma bem importante, mas tudo estava dentro de uma enciclopédia, cabia dentro de uma enciclopédia. Um monte de volume, mas cabia dentro de uma enciclopédia. Hoje, nem pensar. O Stephen Hawking, daquele livro, acho que é no livro dele, O Universo na Casca de Nós, acho que era. Ele fala assim, um homem correndo, ele fala justamente sobre isso. Ele fala até aquelas maluquices dele, da cabeça, de melhorar geneticamente, o homem nascer, ter um homem mais cabeçudo, tipo aquela coisa dos marcianos, né? Um homem bem cabeçudão, aí não ia ter como ter parto normal, ia ter que ser gerado fora, in vitro, sabe como é que é? Para poder lidar com a informação. Como? Ele fala disso. Ele fala isso mesmo, não estou inventando, ele fala isso mesmo no livro. Que o homem correndo hoje, ele não consegue acompanhar a produção de informação. Diferente é em progressão geométrica. Então, eu não concebo lidar ainda mais com a nossa floresta. Lidar com a nossa floresta sem um banco de dados relacionais. Imagina assim, talvez vocês já tenham participado como estagiário de algum inventário florestal aqui na Mata Atlântica aqui, talvez em outro lugar, mas na Mata Atlântica inventário. E sempre tem, no inventário, sempre tem aquela coisa que o pessoal pede, além daquela fitossociologia ridícula, também aquela tabela lá de usos das espécies, né? Aí o que o pessoal faz? O nego faz meio um copy-cola ali, bota alguns usos, preenche ali. Tá valendo, pro cara que tá aceitando também tá valendo. Aquela coisa que, pra que eu produzo uma informação se não vai servir de nada? Mas tudo bem, a gente finge que essa coisa, essa cadeia aqui tá valendo. Mas se você quiser chegar numa floresta e querer saber mesmo o que ela tem, você vai ter que ter duas coisas. Primeiro, níveis de abordagem, não é? Você vai ter que ter unidades de amostra de área e forma adequadas para cada população, não é? Quanto maior for o nível de abordagem, menor for o nível de abordagem, menor a unidade de amostra, né? Quanto maior a unidade de amostra. Então, uma unidade de amostra para medir árvore acima de 40 centímetros de diâmetro, depois você vai entender bem por que 40 centímetros, ela tem que ter 1 hectare. Ela tem que ter 1 hectare. Menos que 1 hectare não dá. O erro amostral vai lá para cima. Não tem que ter uma unidade de amostra para medir ornamentais de solo, ela tem que ter 6 metros quadrados, 3 metros quadrados. Senão você está perdendo energia, não é? É o que você vai. Uma unidade de amostra vai medir populações de nível de amostra de 5 centímetros de diâmetro. Para que diabo eu quero 5 centímetros de diâmetro? Eu posso vender a árvore do tamanho que eu quiser. Quanto maior, eu posso vender a árvore inteira. Quanto maior, eu posso vender plântulas de plantas jovens, como fez o Luiz Otávio, uma metodologia que ele desenvolveu aí na Rural, aqui na Rural, foi contratado, inclusive, para aplicar ela no Pará. Ele desenvolveu para a área sob manejo, mas chamaram ele para outra coisa, infelizmente. Chamaram ele para desenvolver para coleta de germoplasma em área que iria ser alagada, né, com represa e tal, para coleta de germoplasma. Então usaram a metodologia dele para isso. Bom, a gente não trata disso nessa disciplina, mas eu estou dizendo assim, das variações que a gente vai ver, nós vamos ver, eu vou sempre centrar força naquela que eu acho mais adequada. Então, sim, picada física, sim. Se eu quiser explorar outros recursos, eu vou ter que comprar um GPS para cada peão. Imagina, ensinar peão a mexer com GPS. Imagina, e a pilha? Se treina numa volta inteira, imagina GPS. Imagina a pilha, recarregável. Imagina, cara, não, recarregador de pilha. Não, aí não, é picado e baliza. Picado e baliza o peão entende muito bem. Calma. E aí eu vou poder dar emprego.
Imagina, em vez de eu pegar uma área, um 20 avos da área, um 25 avos da área, e daqui a 25 anos eu volto, a cada ano eu estou ampliando a minha área sob manejo. Então, e cada ano eu estou precisando de mais gente para explorar os diferentes recursos, né, que a floresta me proporciona, tornando a minha floresta mais competitiva. E aí sim eu estou fazendo ela valer. Isso aí, sem banco de dados, não rola. Sem banco de dados não rola. Sem banco de dados não rola. E aí, por quê? Se você for lá querer preencher uma daquelas tabelas ridículas lá dos inventários, sobre uso e aplicação, o que você vai fazer? No final do inventário, você tem lá a lista de espécies, você entra na biblioteca ou você vai na internet procurando o que você pode fazer com cada uma daquelas espécies. Aquilo está valendo? Não. Com certeza, você não vai estar olhando, vai estar olhando uma pequena fração do que tem de informação produzida. Como? Essa informação, se ela tiver em formato de livro, e olha que eu tenho alguns, mas se ela tiver em formato de livro, ela não serve, cara. Ela tem que estar dentro de um banco de dados relacionais. E o que é um banco de dados? Vou falar duas coisas que já caracterizam um banco de dados. Primeiro, não tem informação repetida. Como? Não tem informação repetida. Num banco de dados, não tem informação repetida. Se você vai cadastrar uma espécie, seja um nome científico ou um nome vulgar, esse nome vulgar vai estar dentro de uma tabela não vulgar, mas vai estar só uma vez. Toda vez que você precisar dele, você vai usá-lo. Mas não tem... Mesmo que você tenha já mapeado, ou inventário de amostragem, ou inventário de rua, de arborização urbana, seja lá o que for, e você já tem uma determinada espécie, você tenha registrado ela zilhões de vezes, aquele nome científico dela vai estar numa tabela chamada espécie, e aquele nome vulgar dela vai estar numa tabela chamada nome vulgar. Só uma vez. Toda vez que você precisar, pega ele lá. Mas não vai ter, num banco de dados, então, não tem informação repetida. Completamente diferente de uma planilha, de um editor de texto. A outra questão que caracteriza o banco de dados de cara é que não tem duas informações na mesma célula. O que eu estou dizendo? O que você está acostumado a entender como tabela, você cita como tabela, que você vê como tabela, um banco de dados não é uma tabela. Vai ver isso, é um relatório. Aquilo ali é um relatório, não é uma tabela. Tabela no banco de dados é um outro conceito. Tabela é a representação de um ente. A gente vai ver com calma. Mas então, é um outro conceito. Então, numa tabela, vamos dizer, numa matriz, onde eu tenho espécies, eu tenho características, pode ser de fenologia, início de floração, término de floração, qualquer coisa assim. E aí eu tenho o cruzamento de uma linha com uma coluna, aí uma célula. Isso é uma célula, cruzamento de uma linha com uma coluna. Num banco de dados, não existe duas informações numa mesma célula. E se tivesse duas informações numa mesma célula, não teria como você lidar com um banco de dados relacionais. Tá certo? A gente vai ver isso. O banco de dados tem só o começo do banco de dados que nos é indigesto, que é desconfortável, mas eu já vou avisando que é desconfortável, que no começo a gente pensa que está entendendo, aí a gente vê que não está entendendo, que não captou ainda, mas essa fase passa. A gente acaba se habituando a pensar, né, como ele, pensar, entender a lógica dele. E aí depois a gente vai deslanchando. O comecinho do banco de dados, que é justamente isso, a gente tirar da cabeça da gente que a gente pensa que é uma tabela, tipo, o banco de dados tem o mesmo nome, mas não é. Tabela é uma outra coisa, isso atrapalha o raciocínio da gente. Vamos. E depois identificar entes representados por tabela e a relação entre os entes. Por isso, banco de dados relacionais. E aí a gente montar um banco de dados. O grande lance do banco de dados, como eu falei, é onde você põe toda a informação. Toda a informação está lá dentro. Você deveria ter aprendido a trabalhar com banco de dados, eu acho, em função da complexidade da engenharia florestal, desde o primeiro semestre. Você deveria ter aprendido a trabalhar com banco de dados relacionais no primeiro semestre. Imagina,
Você vai concordar comigo, daqui a pouco você vai concordar comigo. Cara, se eu tivesse colocado toda a informação que eu recebi durante o curso dentro de um banco de dados, eu teria ela toda acessível. Será toda acessível a qualquer momento. E isso aqui é uma outra coisa muito legal. Depois que você passa da primeira fase do banco de dados, que é a fase indigesta, que eu falo, todo o resto, relatório, de processamento, no caso de processamento de dados, no banco de dados chama consulta. Então, consulta ao banco de dados relacionais. Então, processamento, relatório, todo o resto é muito fácil. É muito fácil. Aí é nadar de braçada mesmo. É nadar de braçada. Só o começo é que é um pouco indigesto que a gente vai lidar. Então, duas coisas que a gente vai tratar. A parte do pacote tecnológico, para entender como ele funciona, e na parte prática, na parte síncrona, a gente vai estar vai estar discutindo a síncrona, a teoria, esclarecendo, não é? Mas tem que assistir lá. E tratando desde o comecinho a parte de banco de dados relacionais. Para entender, para se garantir, para usar para sempre. Mas eu não vou querer trabalhar com manejo florestal. Não importa. Você é engenheiro, engenheira, você tem que trabalhar com banco de dados. Seja lá com o que você estiver fazendo. Por quê? Porque a quantidade de informação é absurda que existe no mundo. A não ser que você faça, você abre a mão dela. Não faça uso dela. É verdade. Tem um monte de engenheiro florestal que trabalha na Amazônia, que faz plano de manejo da Amazônia, que nem sabe o que é um banco de dados. E que explora lá aquelas espécies que todo mundo sabe, porque o cara da serraria que compra ela, mas ele que compra. Ele só compra as espécies, eu faço um plano de manejo para ele. É aquele clima de pobre mesmo, pobre de espírito, né? Meu Deus, cara, como que pode? Não é culpa do cara, não. Não tô falando que é culpa dele, não. Ele teve oportunidade, não usou, sim, aí é culpa dele. Mas a maioria não teve oportunidade. Nem sabe o que é um banco de dados relacionais. Ele deveria ter aprendido na escola, no começo. Né? No começo. E eu estou falando isso, duas coisas. Primeiro, toda e qualquer informação que você tiver, toda e qualquer informação que tiver, tem que estar dentro do banco de dados relacionais. Certo? No seu banco de dados relacionais. E outra, quantos bancos de dados? Um banco de dados. Porque tudo tem que estar lá. Tá, vocês vão ver que na tecnologia, você pode ter vários que se conversam, é verdade. O banco de dados conversa com o SIG, conversa com o editor de texto, conversa com a planilha, todo mundo se conversa. Você pode mesmo ter vários bancos de dados. Como agora, porque a informação é tão grande, por exemplo, duas egressas da engenharia florestal, chama Tamires, chama Janaína Pascoal e Tamires Silva, uma pegou... Peraí, quantas informações eu tenho sobre espécie? Eu tenho trilhões, mas quantas? Bom, eu tenho que fazer uma revisão bibliográfica sobre isso. Eu tenho que botar isso. Por exemplo, a fenologia de uma espécie arbórea é importante para eu manejar uma área? Por quê? Porque eu tenho que saber quando é que ela flore. Quando é que ela frutifica, para eu poder colher a semente. Ou se eu quiser explorar plantas e plantas jovens, quando é que o mar de muda, no caso de autocórica, eu tenho que saber se ele é autocórica, como é que é a estratégia de dispersão dela, para eu poder ir lá pegar isso. Eu falei que o Luiz fez uma metodologia de exploração de plantas e plantas jovens. O Matheus fez uma metodologia de exploração de sementes. A Tamires e a Janaína ela fez assim, mas quais são as informações, então, que eu acho de interesse? Cor da madeira, densidade da madeira, trabalhabilidade da madeira, não é? Preço. Então, quais são? Ela pegou a característica biológica de uma espécie, tá certo? Semente por quilo, né? Número de sementes por quilo. Tá não, e ela é recalcitrante ou ela é ortodoxa? Se eu quero vender propágulo, eu tenho que pegar ela e tenho que vender logo, passar adiante, conservar, mas sabendo que ela já vai passar, se é para propágulo, né? Ela é a dispersão. Se ela é uma meliácea em geral, eu tenho que colher antes de abrir o fruto. Depois que abrir o fruto, já era. Não é? Então tem que colher antes. Então eu tenho várias... jatobá eu pego no chão, castanheiro eu pego no chão. Então tem que saber essas informações. Então ela
fez uma coletânea, ela fez uma revisão bibliográfica de quais espécies, quais as variáveis que ela considerou importantes para ter num banco de dados sobre espécie, para auxiliar na tomada de decisão do manejo florestal, na orientação do manejo florestal. Ela selecionou umas 200, 250 espécies, 250 variáveis. 250 variáveis. Ela agrupou nos 8 grupos, 9 grupos, a gente vai ver isso. Uns 8, 9 grupos de variáveis. Aí a Tamires chegou e falou assim: tá, uma coisa é a característica ecológica, biológica, a outra coisa é o tecnológico, a outra coisa é uso e aplicação. Graças à característica biológica e o uso e aplicação, para que ela serve? Sabe como? A Tamires selecionou umas 150, 200 variáveis. Então, imagina esse banco de dados. Qual que é a ideia? A ideia é todo que tiver de qualquer livro, tudo que tiver, tem que estar lá dentro do banco de dados, porque no livro não adianta. Imagina você fez um inventário, você deve ter feito um, aí tem a relação lá de 80 espécies, 100 espécies, dependendo do nível de abordagem, né? Do tamanho da área inventariada. Aí você chega numa biblioteca com aquela lista de espécies, ou você entra na internet para procurar quanto tempo você vai demorar a fazer. E qual é o valor disso? É só para cumprir tabela, é só para constar. Você não vai poder. O inventário não paga isso. O inventário não paga isso. Você não vai ter tempo para fazer isso. Para fazer mesmo. Fiz uma revisão bibliográfica sobre essa espécie. Imagine, cara. Não tinha uma empresa que estava contratando, pesquisador do INPA, que quisesse fazer uma monografia de espécie. Escolhe uma espécie. Uma só. E faça uma revisão bibliográfica de tudo que se publicou, fenologia, silvicultura, exploração, tudo, uso, tudo se publicou acerca dela. Pagava para uma espécie. Imagina você pegar 300 espécies. Não tem inventário que pague isso. Então, essa informação só pode estar dentro de um banco de dados. Só pode dentro de um dados. E aí, em vez de você demorar um tempão, ela tem que ser automatizada. Apertar um botão, porque o relatório você já programou. O relatório já está programado. A consulta, o processamento já está. Isso é que é uma outra vantagem do banco de dados também. Qualquer raciocínio que você fizer, aí eu estou falando de consulta, de processamento, está dentro do banco de dados. Você que pensou uma vez, nunca mais você vai precisar pensar. Aquele raciocínio ali você já fez. Então já está automatizado lá. Já tem uma macro lá que faz você apertar um botão e aí já sair com base nas árvores que você... na área, no plano de manejo, no lugar que você aí chama critério que você estabelecer. Mas o processamento e o relatório já está feito. Como? O que te possibilita engenheirar mais, pensar mais, ampliar mais o seu leque, em vez de ficar reproduzindo, fazendo copy e cola em planilha de Excel. Sabe como? Você tem mais o que fazer da vida do que fazer isso. Sabe como? Se você é um engenheiro, uma engenheira de engenheirar a floresta. Sabe como? Por isso que eu estou falando. A realidade da nossa floresta e a realidade da nossa engenharia é completamente díspare. E não é por falta de conhecimento. É falta de engenheiro mesmo, de engenheira mesmo, engenheirando a floresta. E não adianta também ser só isso. Por quê? O que eu sei das espécies? Nada. Quem sabe? Ninguém. Pode saber de algumas espécies, falar de algumas espécies mais. Ninguém, em relação às espécies que a gente tem, do conhecimento que a gente tem, pode dizer o que se sabe, o que se deixa de saber. Pode citar aleatoriamente. Pô, o cara manja, não manja não. Não manja não. Essa informação tem que estar informatizada. E aí, por outro lado, quem é engenheiro não precisa saber nada, já está tudo lá. E se precisar de algum raciocínio, vai raciocinar uma vez. A gente troca muita informação também. Eu fiz um determinado desenvolvimento, um determinado processamento. Você fez outro. Opa, passa esse para mim e eu passo esse para o outro. E tem essa outra característica também do banco de dados, que a maioria, a grande maioria da informação que a gente tem dentro do banco de dados não é a gente que digita. A gente digita, não é a gente também,
A tendência é vai ser você contratar gente para digitar, porque você tem mais do que fazer da vida, do que perder tempo digitando. No começo, sim. No começo, digitando para solidificar. Depois, não. Depois você tem mais o que fazer. Mas a grande maioria, a quase totalidade da informação que vai ter dentro do banco de dados, você vai absorver. Certo? Por exemplo, eu estava falando de tabela. Tabela tá lá, tabela estados. Eu não falei que não pode ter repetido? Então tá lá, Rio Grande do Sul, sei lá, Acre, Pará. Você não vai. Vai estar escrito Acre só uma vez em alguma tabela. Está escrito Acre. E AC, a sigla AC, a mesma tabela, o nome e a sigla, numa mesma tabela. Só uma vez. Aí você vai digitar Acre, Pará, Amazonas, qual é mesmo? Será que eu estou lembrando? São 25, 27, 28 estados? Não, você não vai fazer isso. Você vai direto no IBGE. E aí você não pega só o nome do estado, da cidade, do município, o PIB, você já pega logo tudo. Sabe como? Arrasta para dentro do seu banco de dados. Sabe como? Então, importar dado é a coisa que a gente tem que aprender. É o que você vai aprender também. Você não, a menor parte você vai digitar. Tá beleza? Então, na parte de pacote tecnológico, a gente vai ver as variantes, o pacote tecnológico e as variantes. Na parte de prática, a gente vai ver banco de dados. Na parte síncrona, a gente vai discutir a teoria para esclarecer dúvidas, não é? Para se garantir, e vai praticar, né? Praticar o banco de dados. Vamos começar do começo, da primeira etapazinha. Certo? Então, é importante que você tenha. O que você aprender de banco de dados serve para qualquer banco de dados. Inclusive serve para o SIG também, que também é um banco de dados relacional. Banco de dados relacionais, desculpa. Banco de dados relacionais. Só que também trabalha com variável espaço. Agora, o que você aprender no banco de dados vai servir para qualquer banco de dados. Só que o que a gente vai usar é o Access, que é o banco de dados que faz parte do pacote tecnológico, do pacote da Microsoft. Certo? Então a gente vai trabalhar com Access. Mas, volto a dizer, se você entendeu como é banco de dados, você trabalha com qualquer um. Certo? A outra coisa é que então você vai ter que ter então um notebook ou um desktop, mas que tem o Access instalado, para a gente poder trabalhar junto. Não se iluda. Ah, não, vou ficar só assistindo, depois eu faço. Não vai fazer. Pelo menos a prática mostra isso. Você tem que fazer na hora. Não, eu não entendi. Na hora, não entendi. Não, mas não entendi. Não, pô, era muito legal quando a gente tinha essa parte prática no laboratório, e aí qualquer dúvida que dava, qualquer problema que a pessoa, mas não está dando certo. Eu pegava, plugava um monitor no computador da pessoa, e aí todo mundo viu o problema que ela estava tendo e um aprende com o erro dos outros. É bem legal. Isso a gente vai fazer compartilhando tela. Não dá tanta agilidade, mas vai dar. Mas vai ser importante você ter o banco de dados, o Office, o Access. Tem que ter o Access instalado, tá certo? Para a gente começar do começo. De preferência, a última versão. Tá beleza? Se tiver uma versão diferente, não tem problema. É melhor ter a versão antiga do que não ter versão nenhuma. Mas tem que ter o Access num notebook ou num desktop. No celular não vai rolar. Você não vai conseguir acompanhar, não. E a prática que eu vejo, né, é que quem não faz na hora, vai fazendo, depois você vai ter tudo gravado. Inclusive a nossa parte síncrona vai ser gravada também. E vai ficar lá no nosso canal lá. Então, tudo que a gente fizer, pô, aquela parte que ele explicou, não entendi, vou olhar de novo. Cara, agora eu tô me lembrando, cara, na conversa sobre exploração florestal, naquele papo antes da prova, aquela conversa para esclarecer dúvida, teve uma aluna que fez uma pergunta bem específica. Eu expliquei para ela, pensei que tivesse explicado adequadamente, ele errou na prova. Eu fiz uma pergunta sobre a prova. Eu sabia, rapaz, essa pergunta está na prova, ela está falando a pergunta da prova. Eu expliquei, pensei que tivesse explicado direito, e ela errou na prova. E ela é uma menina super inteligente. Então, muitas vezes é bom você rever lá
poder rever a parte assíncrona, vai estar gravada lá. Certo? Frequência, controle de frequência, não vou ter. Mas veja bem, se são dois, se falta um, vai ficar tipo uma aula particular. Fica muito ruim, cara. Muito ruim. Como? Então, essas 2 horas, procura estar presente. Como? Mesmo que você não esteja, você vai poder recuperar depois, porque eu vou gravar. Mas você não vai participar, então você não vai ter as dúvidas que você teria se você estivesse fazendo. Então você já vai estar comprometendo o seu desenvolvimento. Como? A avaliação da disciplina. Então, frequência eu não vou cobrar. Vai estar lá, gravado lá. Mas eu quero que você esteja presente. Você vai querer estar presente para você não perder essa oportunidade. Sabe como? De terminar a disciplina, me garanto. A outra questão, a avaliação da disciplina. Embora esteja lá, primeira prova, segunda prova, terceira prova que seria optativa, não vai rolar isso não. Vai rolar uma redação que você vai fazer. Eu estou te vendendo uma coisa. Estou vendendo um peixe aqui. Estou dizendo que você, ao final da disciplina, você vai se garantir em tocar um pacote tecnológico para a Amazônia e para a Caatinga, e você também vai se garantir num banco de dados. Você vai ter experiência com eles? De jeito nenhum. Você vai ter experiência com eles? De jeito nenhum. Não vai ter experiência. Mas a experiência vai ser com o tempo. E você vai poder, o tempo todo, recorrer a mim. Ou os teus colegas também que trabalham com banco de dados ou que trabalham com floresta. Sabe como? Você vai... mas daqui a um ano vou poder... Enquanto eu não tiver Alzheimer, você vai poder... Pô, tô com uma dúvida aqui, cara. Tô querendo fazer esse processamento. A gente troca muito isso. Às vezes você pensa... Você desenvolve um algoritmo para fazer um determinado processamento. Essa parte é a parte fácil, a parte super divertida do banco de dados. Mas aí você desenvolve o algoritmo. Como é que eu vou fazer? Aí daí, por exemplo, na ficha de campo, às vezes anota o CAP, quando não dá para medir o CAP, anota o DAP. Aí anota o DAP. Mas aí você tem que ter uma planilha, que está lá, às vezes é o CAP, às vezes é o DAP, você tem que desenvolver um algoritmo para o banco de dados te dar o DAP. Dependendo se ali está CAP ou se está DAP. Se está o CAP, aí tem que dividir por pi. Se está o DAP, é ele mesmo. Então você tem que ter uma coluna com DAP para você poder calcular a área basal. Então isso aí você entra... São formas, são algoritmos. Qualquer algoritmo desse, você só tem que pensar uma vez. Então eu penso em algoritmos para calcular a coordenada do TM da árvore, a partir da coordenada X, a coordenada Y, da faixa que está e do vértice da unidade de trabalho. Eu faço esse algoritmo. Mas se alguém já fez, por que eu vou fazer? Me passa aí. Aí você vai ver também como é que é muito fácil passar. É SQL, né? A programação em SQL do Axis. Né? Então, como é que é muito fácil passar algoritmo? Trocar isso. Tá? Alguém digitou um livro, alguém digitou outro. Como é que a gente faz para juntar as coisas e botar e tendo um banco de dados cada vez mais poderoso, cada vez mais eficiente, com cada vez mais algoritmos, cada vez mais parado assim. Então, eu estou te vendendo esses peixes, aí ao final da disciplina você vai me dar um atestado, uma redação, dizendo se colou mesmo, se não colou, e se não colou, por que não colou. Você não frequentou, você não se dedicou, não vai rolar. Eu estou dizendo se dedicar só esse mínimo mesmo. Esse mínimo mesmo. Você ter 2 horas de síncrona e 2 horas de assíncrona. 4 horas por semana. Se der certo, se você fizer isso, no final do curso, você vai conseguir se garantir e poder aproveitar as outras informações que existem aí por aí. Beleza? Então é isso. Pista de vídeo, frequência, intervalo. Com relação a intervalo. Por mim não tem intervalo, não. São só 2 horas, toca direto. Sabe como? Mas aí eu falei, não, vamos dar 10 minutos. O pessoal reclama. Pô, mas você fica falando o tempo todo, para quem está sentado ouvindo, tem hora que eu começo a dispersar, eu não consigo manter a concentração. Então, eu vou fazer assim, ó. Tem momento que é mais puxado, tem momento que é menos puxado,
E aí eu vou tocando, aí você vai falar, quando chegar mais ou menos, a gente vai ser de 10 a meio-dia, quando chegar mais ou menos 11 horas, mais ou menos 11 horas, pouco antes, um pouco depois, professor, vamos dar um intervalinho? Vai beber uma água no banheiro, tal, tal. Beleza, faça isso. É melhor você fazer isso do que ficar sentado e já não tá mais absorvendo o que eu tô falando. Tem Show, momento que vai professor. ser mais puxado, tem momento que não vai ser, que vai dar para tocar direto. Beleza? É isso que a gente Beleza. vai ser. E aí, é isso. Aí eu então apresentei a disciplina. Eu vou agora só mostrar aqui rapidamente, para aproveitar que nós temos ainda 7 minutos, só para a gente não jogar fora o tempo que a gente tem. Aqui, isso aqui eu não vou mostrar, esse aqui foi o primeiro, a gente vai ver melhor depois. Aqui também, isso aqui a gente vai ver melhor depois. Isso aqui a gente vai ver melhor depois. Mas isso aqui, ó, isso aqui são as fases que a gente vai ter, né, da macroplanejamento, de dimensionamento de uma unidade de produção anual, de uma área de manejo florestal, obtenção de imagem, composição de bandas, georreferenciamento. Aqui, aí vão ter, isso aqui vai estar lá, né? Depois você pode ver com calma. Né? Aí depois, pré-exploração 1, pré-exploração 2, corte de cipó, demarcação de estrada, na floresta, demarcação de pátio, planejamento de estrada no SIG, no escritório, né? Aí depois exploração, pós-exploração, aí depois proteção florestal, aí acampamento, os itens do acampamento. Né? Antigamente, acampamento era qualquer barraco no mato para peãozada dormir. Hoje não. Acampamento tem que ter internet, tem que ter impressora, tem que ter internet, tem que ter impressora. Tudo isso a madeira paga com maior facilidade. O acampamento teve gente que gastou muito dinheiro. O acampamento não é para gastar dinheiro. Inclusive, acampamento em geral, acampamento que gasta dinheiro não funciona, é ruim. A gente vai conversar sobre isso. Né? Aí a questão de segurança e a questão do monitoramento do desenvolvimento da floresta e do monitoramento das atividades. Quase tudo isso aqui já teve egresso da Rural que produziu metodologia mais detalhada. A gente vai falar durante o curso aqui. E aqui aqui é mais ou menos o resumo daquilo ali. Então, introdução, histórico, contextualização, dimensionamento da área de manejo, censo florestal e microzoneamento, estradas florestais e pátio de estocagem, abate de árvores e arrasto de fuxas, operações de pátio, aí depois a primeira prova não rola, aí depois tratos silviculturais e proteção florestal, que a gente vai tratar sobre o assunto, monitoramento do desenvolvimento da floresta sob manejo. Também tem um outro, Lucas Madureira, fez uma metodologia. A metodologia proposta pela Rede FLOR, Rede Brasileira de Parceria Permanente, é inútil para a área sob manejo. Manejo de verdade mesmo. É muito útil para pesquisador, para quem trabalha com recurso público, né? Para quem não tem que ficar se sustentar. Certo? Empresário não, tá na área sob manejo, aquilo ali tem que valer a pena, tem que produzir resultado para mim, senão para que eu vou produzir aquela informação? Para publicar trabalho? Nem pensar. Aquilo ali tem que me ser útil, senão não vale a pena eu produzir aquela informação, gastar dinheiro com aquilo. Eu tenho mais o que fazer da vida. Então, o Lucas Madureira sugeriu uma super metodologia, que inclusive o Luiz Otávio acabou fazendo o mestrado dele com a metodologia sugerida pelo Lucas. Ele fez o mestrado dele lá no Pará. Né? Aí depois monitoramento de atividades, aí isso aqui, ó, outro egresso da Rural. Ai, meu Deus, que vergonha, peraí. Que desculpe aí. Acontece, professor. Não, isso é não. O cara fez um super de um trabalho, monitoramento de atividades, inclusive desenvolveu um banco de dados para isso, para monitoramento de atividade, não é? Como Eu lembro de sempre. você ter comentado na aula de Exploração. extração sobre ele, Beleza. mas eu não Então. me recordo o nome também. É, é. Aí depois, Sistema Silvicultural Brasileiro para Caatinga, que aí isso aqui é 10% do curso, tá? Porque o sistema para Caatinga é bem, entendendo da Amazônia, o da Caatinga come com feijão e arroz. Mas só eu te explico como é que é isso aí. É muito simples, é muito simples, né? Que os engenheiros florestais que trabalham com Caatinga não me escutem, né? Mas é muito simples em relação ao da Amazônia. Então isso é muito fácil, é 10% do tempo que a gente vai ter. Tá feito?
Beleza, É professor. isso. Terminada a nossa. Se alguém quiser fazer alguma observação, pode. A gente então se encontra agora a partir da semana que vem, das 10 ao meio-dia. Tá beleza? Toda semana, de 10 ao meio-dia. Agora, veja bem, se tem 40, falta um, é aquilo que eu falei. Não dá nem para perceber. Tem dois, falta um, pô, dá um assim, uma tristeza, sabe como? Então, vamos ver se a gente consegue estar junto para a gente caminhar junto. Inclusive porque, na parte de banco de dados, principalmente no começo, você perde uma, puxa vida, aí você perde o fio da meada, aí você já tem gente que abandona a disciplina por causa disso. Porque já tá lá e ficou para trás, aí abandona a disciplina, que é uma pena. Você gastou energia e não levou, né? Comprou e não levou, né? Aí é ruim. Então, tentar estar junto. Agora, se por acaso acontecer alguma coisa que ninguém está livre disso, né? Pode acontecer. Então, corre atrás na gravação. Tanto as síncronas, quanto as assíncronas, quantos slides vão estar gravados. Beleza? Vão estar gravados lá no que eu ainda vou passar o link. Não pegue material anterior. Não pegue. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, eu estou sempre mudando alguma coisa. Então, não pegue material anterior. Ah, mas esse aqui tá igual, esse aqui tá igual. Ah, o resto tá igual. Não tá. Só você conferir um por um. Não tá. Falou? Abração, então. Beleza, professor. Obrigada. Valeu. Eu agradeço. Até Show de semana que bola, vem. professor. Valeu, até Valeu, semana que vem.